Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu tenho a missão de ajudar pessoas comuns a identificar onde elas estão falhando em suas vidas financeiras e fazer essas mesmas pessoas encontrar o equilíbrio e a prosperidade, assumindo, claro, o controle das suas finanças. E hoje aqui eu quero tratar com vocês sobre um tema que é realmente muito importante para as suas finanças, que é o tema de como você vai conquistar a sua liberdade financeira. Alguma vez, você já se imaginou conquistando a sua liberdade financeira? Eu creio que sim. Sim, alguma vez esse momento ele já passou pelos seus pensamentos. Eu imagino que todo mundo já passou por isso em algum momento da vida. Todo mundo já se imaginou conquistando sua liberdade financeira. Então, com certeza, esse vai ser o objetivo de muitas pessoas. E por isso, no vídeo de hoje, eu quero te apresentar um guia completo, que é para te orientar a como você chegar lá. Então, seguindo essas orientações, eu tenho certeza que você vai ter muito mais clareza sobre os rumos que você pode dar para a sua vida. E você também vai ter muito mais clareza sobre o que fazer com os seus investimentos. Além disso, eu também vou te mostrar quais são os fatores que podem acelerar a conquista da sua liberdade financeira. Mas nesse momento, você deve estar se perguntando o seguinte: Rafa, como que é exatamente essa tal de liberdade financeira? E eu vou te explicar exatamente o que é essa liberdade financeira. Esse conceito ele é muito simples. A liberdade financeira é a situação na qual a sua renda passiva, isso é, aquela renda gerada por seus ativos, ela é superior ao seu custo de vida mensal. Pareceu difícil? Então, para esse conceito ficar ainda mais simples na sua cabeça, eu digo que liberdade financeira é aquela situação onde você não precisa mais da renda do seu trabalho para manter o seu padrão de vida. Ficou mais simples agora? Então, para você não ter nenhum tipo de dúvida, eu vou traduzir todos esses conceitos para você. Em primeiro lugar, eu começo traduzindo o seguinte: o que é renda passiva? Renda passiva é aquele valor financeiro, ou seja, é aquele dinheiro que você recebe em razão dos juros dos seus investimentos. Então podem ser juros de títulos públicos, de dividendos, das suas ações, de aluguel de algum imóvel que você tenha e aí por diante. E agora, o que são os ativos? Os ativos, eles são os seus investimentos. É tudo aquilo que coloca dinheiro no seu bolso. Então você entendeu o que é liberdade financeira agora? É aquela situação onde os seus ativos eles geram uma renda maior do que as suas despesas. E eles geram essa renda independente do seu trabalho. Bacana então? Então conquistar essa situação de liberdade financeira não significa que você deva parar de trabalhar e que você não faça mais nada da sua vida. Significa apenas que você não vai precisar mais trabalhar para ter o seu padrão de vida. Significa que você pode escolher como que você vai usar o seu tempo. Significa que você pode se dedicar apenas àquelas coisas que sejam mais importantes para você. Então significa que você vai ter a liberdade de fazer o que você quiser, quando você quiser e sem depender do seu emprego, sem depender da sua empresa, sem depender de, por exemplo, trocar o seu tempo de vida por dinheiro. Então, portanto, conquistar a sua liberdade financeira significa conquistar exatamente a sua liberdade. Significa se tornar o dono do seu tempo. Significa se tornar o dono das suas vontades. Significa ter a opção de escolher fazer o que você quiser ou mesmo de não fazer aquilo que você não quer. Nada é mais confortante do que poder fazer o que você bem entender da sua vida. Nada é mais tranquilizante
do que você poder fazer absolutamente tudo ou absolutamente nada. Então, logo, nós podemos usar também a expressão liberdade financeira como sendo um sinônimo de independência financeira, até porque as duas expressões elas querem dizer a mesma coisa. Mas como eu acredito que ninguém vai se tornar independente do dinheiro, todos nós vamos precisar de ser dependente do dinheiro, eu acredito que liberdade financeira seja muito mais bacana de se dizer. Então, o meu objetivo nesse vídeo aqui é fazer você refletir sobre o padrão de vida que você tem hoje e te fazer chegar no padrão de vida que você pretende ter no futuro. Isso significa, portanto, mudar alguns dos seus pensamentos e mudar algumas crenças que você já tem. Então, vai ser necessário mudar a sua visão sobre o trabalho, vai ser necessário repensar a sua visão sobre o dinheiro, e vai ser necessário reavaliar as suas relações de consumo e também a maneira como você encara os investimentos. O meu objetivo aqui também é te trazer informações para que você possa multiplicar a sua renda, multiplicar a renda proveniente do seu trabalho, te fazendo segurar a maior parte possível da sua renda, para evitar que você simplesmente trabalhe para transferir tudo aquilo que você ganhou para as outras pessoas. Então, isso significa economizar parte da sua renda para que ela possa ser investida depois e depois essa renda possa ser multiplicada, com o objetivo de que um dia você consiga atingir a sua liberdade, para assim você fazer exatamente o que você quiser com o seu tempo. Compreendido então? Ficou bem claro essa situação? Então agora eu quero te dizer por que esse tema, por que você deve realmente dar importância para esse tema da liberdade financeira. Então agora então você pode estar se perguntando o seguinte, ô Rafa, por que é tão importante assim que eu conquiste a minha liberdade financeira? Então eu te digo o seguinte, porque realmente esse tema ele é muito importante. E por que você deve então conquistar a sua liberdade financeira? Eu acredito que existem dois motivos muito fortes que você deve se apegar para conquistar a sua liberdade financeira. Dois motivos. O primeiro motivo para você conquistar a sua liberdade financeira, eu acredito que o seu emprego ele te traz apenas uma falsa ilusão de segurança. Isso vale também para você que é funcionário público e também vale para você que é empresário e que é autônomo. Todos nós realmente vamos precisar conquistar a nossa liberdade financeira algum dia. E o segundo motivo pelo qual é tão importante você conquistar a sua liberdade financeira é porque os desafios e os esforços para você conquistar esse objetivo, eles não vão ser eternos. Esses desafios, esses esforços, eles vão ter data para acabar. Mas por enquanto, segura aí esses dois motivos que eu já vou me aprofundar neles daqui a pouco. Nesse momento, eu quero te dizer o seguinte, eu quero que você entenda que conquistar a sua liberdade financeira é algo que todos nós queremos, todos querem conquistar a sua liberdade financeira, mas poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço para isso. E a conquista da liberdade financeira, ela não vai acontecer de uma hora para outra. Ela é resultado de um esforço e ela decorre de um processo desenvolvido ao longo dos anos. E é algo que se parece muito mais com uma maratona do que com uma corrida de 100 metros. Então, e por se parecer com uma maratona, você vai cumprindo cada uma das etapas de cada vez. E para você cumprir todas essas etapas, você vai precisar de um grande motivo. Você vai precisar se apegar num grande motivo. E aqui eu te pergunto, o que te faz querer conquistar sua liberdade financeira? Mesmo você que já trabalha com o que você realmente gosta e talvez você nem considere a sua atividade como um trabalho, mesmo você precisa de um motivo para atingir um nível além, para atingir
a sua liberdade financeira? Então eu te pergunto, qual que é seu motivo? O que te faz querer conquistar a sua liberdade financeira? Reflete sobre isso por um minuto aí. E eu acredito, basicamente, que existem dois motivos pelos quais todas as pessoas elas devem conquistar a sua liberdade financeira. E são exatamente os dois motivos que eu te falei agora há pouco. O primeiro motivo é a segurança. É a segurança é a segurança do seu emprego, é a falsa segurança que o seu emprego traz. Então, a segurança do seu emprego é apenas uma falsa ilusão de segurança. E quem é autônomo, quem é empresário, já sabe que a renda passada não é garantia de renda futura. Quem é dessa área, quem é autônomo, sabe que nada é garantido e que as situações elas mudam frequentemente. E essas incertezas, elas podem sim prejudicar ou até mesmo fechar um negócio. Ou então até acabar com a prestação de um serviço. E quem empreende já tem uma noção muito clara de que a sua renda ela varia mês a mês. E o mais importante é que quem empreende já sabe que não possui muitas garantias. É sempre ele consigo mesmo. Então, com os empreendedores, quem é dono de algum negócio, tudo é uma incerteza. Os clientes, os funcionários, os fornecedores, o governo, todo mundo possui direitos e garantias perante o trabalho que eles realizam. O empreendedor ele já não possui garantia de nada. Ele só possui deveres e obrigações. Então, diante dessa incerteza, você que possui um negócio, você que é dono de um negócio, você deve conduzir as suas finanças para minimizar os seus riscos. E você já possui uma posição de vantagem, que é saber que o único responsável pela conquista da sua liberdade financeira é você mesmo. Então, tenha em mente que a segurança do seu trabalho, a segurança da sua atividade, ela é uma mera ilusão de segurança. Beleza? Segura esse ponto aí. Agora eu vou falar com você que já possui um emprego fixo, ou você que é funcionário público, que você é servidor público. Quem possui um emprego fixo também deve se preocupar com a conquista da sua liberdade financeira. Sabe por quê? Porque a segurança de um emprego, e mesmo um emprego público, é uma ilusão. Um salário fixo, ele te induz a gastar tudo o que você ganhou, esperando sempre o pagamento do próximo mês. Então é muito comum que existam pessoas que se endividam e que gastam os seus salários até mesmo antes que esses salários caiam na conta. E quem é assalariado deveria enxergar a sua realidade, deveria enxergar que a sua realidade possui uma alta dependência de quem paga o seu salário. E essa alta dependência, ela traz uma fragilidade para a sua situação. E até mesmo para os funcionários públicos. Os funcionários públicos também possuem essa alta dependência e possuem essa situação de fragilidade. Se você é um assalariado, ou se você é um funcionário público, basta que a sua fonte pagadora enfrente algum problema financeiro para que a segurança da sua renda seja comprometida. Isso significa que, mesmo tendo um salário que caia na sua conta todos os meses, você tem essa relação de dependência. E quem paga o seu salário precisa batalhar todos os dias para poder te pagar. Então, quando essa pessoa não consegue pagar o seu salário, ou o negócio dessa pessoa vai mal, você é o primeiro a ser penalizado. Então a estabilidade financeira, dependente de um emprego, é algo muito frágil. E essa fragilidade, ela precisa te motivar a buscar a sua liberdade financeira. Maravilha? Esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo pelo qual você deveria batalhar para conquistar a sua liberdade financeira é que os desafios e os esforços para alcançar a sua liberdade financeira, esses desafios eles não vão ser eternos. Como eu já falei, eles vão ter data para acabar. Então vai chegar um momento na vida de todo mundo que você
não vai mais ter saúde mental, você não vai ter mais aquela mesma saúde física para trabalhar. O seu pique, naturalmente, ele vai diminuir e vai chegar um momento em que você vai precisar desacelerar. E isso vai acontecer até mesmo com você que gosta de verdade do seu trabalho. Isso é natural do envelhecimento do ser humano. Então você tem que se conscientizar para essa situação. Imagina então como seria bom você poder diminuir o ritmo do seu trabalho enquanto você ainda tem saúde física e mental para fazer o que você gosta. Pensa nisso por um minuto. Encare isso, veja como isso é bom para você. E um dos motivos, aqui eu faço um relato pessoal, um dos motivos que me levou a buscar a minha liberdade financeira foi o de poder trabalhar com as coisas que eu realmente gosto. Nesse momento em que eu estou, eu penso sim em parar de trabalhar um dia, mas hoje eu tenho a oportunidade de fazer o que eu faço. E da forma como eu faço, com total liberdade, justamente por ter atingido um nível de independência que vai me permitir fazer isso, entendeu? Eu criei essa liberdade para mim. Então eu acredito muito fortemente que se você trabalhar com as coisas que você gosta, muitas coisas boas elas vão poder acontecer na sua vida. E uma dessas coisas boas é a melhora do seu estado de espírito e até mesmo, vamos dizer assim, um aumento do seu nível de felicidade. Por quê? Porque isso aconteceu comigo. Eu melhorei meu estado de espírito e meu nível de felicidade subiu. Então, quando você se torna livre para você criar a possibilidade, quando você se torna livre financeiramente, você consegue criar possibilidade de poder trocar de trabalho, por exemplo, você poder trocar de carreira, você poder passar um tempo viajando, ou simplesmente de poder gastar o seu tempo da maneira que você bem entender. Então, você vai poder fazer tudo aquilo que você quiser, ou então não vai fazer absolutamente nada, se assim você escolher. O que eu mais gosto na minha situação é justamente a possibilidade que eu tenho de simplesmente escolher. Somente quando o dinheiro ele deixa de ser uma obrigação é que você consegue ter essa liberdade de escolher fazer o que você quiser. Ou mesmo escolher fazer, ou mesmo de você simplesmente não escolher fazer aquilo que você não quer. Eu sempre soube que as restrições que eu fiz, elas não iriam durar para sempre. Inclusive, eu sabia exatamente em qual data os meus sacrifícios e restrições eles iriam acabar. Por quê? Porque eu realmente me planejei, eu me motivei para conquistar minha liberdade financeira. E você deve fazer o mesmo. Você deve se planejar. E você deve saber que as suas restrições e os seus sacrifícios, eles não vão durar para sempre. E isso deve te motivar a conquistar a sua liberdade financeira. Tranquilo? Chegou até aí? Você compreendeu tudo? Beleza. Se não compreendeu, deixa uma mensagem aqui que eu te explico de uma outra maneira. Mas se você entendeu, beleza. Você entendeu que você deve se motivar a conquistar a sua liberdade financeira. E que os dois motivos que eu te trouxe aqui, eles são realmente motivos muito fortes. Mas agora você deve estar pensando o seguinte, que é muito difícil se tornar livre financeiramente. Talvez você tá pensando isso nesse momento. E você deve estar pensando que o caminho ele não deve ser fácil. Talvez até você deve estar pensando em mais coisas, você deve estar criando mais objeções aqui. Você deve estar pensando também que a sua renda hoje, ela mal dá para pagar as contas. E que você ganha pouco. E que talvez você deve até estar pensando que nunca você vai atingir a sua liberdade financeira. Então, se você pensou nisso, você precisa fazer com que esse pensamento ele simplesmente desapareça da sua cabeça. Sabe por quê? Porque se você ganha pouco e você não consegue poupar para ser independente, você precisa rever os seus gastos. Você também precisa encontrar uma forma de você ganhar mais. Mas nesse momento aqui eu só te peço uma coisa. Não use a sua renda como desculpa. Porque toda desculpa ela cria certas limitações para o seu cérebro. Ao invés de você pensar, não tenho dinheiro, pensa de maneira diferente. Pensa sempre assim,
Como que eu posso fazer para conseguir mais dinheiro, para ganhar mais? Por quê? Para ganhar mais, você precisa investir em mais estudo. Você precisa se qualificar e você precisa criar novas habilidades. Você vai precisar adquirir, de certa forma, alguns bons hábitos e você vai precisar sempre buscar por novas oportunidades. Eu te dou uma dica aqui. Começa aprendendo a falar inglês. Sabe por quê? Porque somente 5% dos brasileiros falam inglês. E quem fala inglês comprovadamente ganha mais. Somente por isso, somente por falar inglês, você ganha mais. Então, confere aqui na descrição do vídeo que eu tenho a solução ideal para você destravar o seu inglês. Dá uma olhada no link aqui da descrição. É uma baita de uma dica e dá uma olhada, não deixa de olhar. Por outro lado, se o seu problema não é ganhar pouco, se você já até ganha razoavelmente bem, se você tem uma boa renda mensal, mas gasta todo o seu dinheiro, a solução para você é outra. Você precisa, sabe do quê? De uma mudança de postura. Se você ganha bem, você precisa aprender a controlar os seus impulsos. Você precisa ter disciplina para você poupar e investir uma parte do que você ganha. E por outro lado, já que é mais agora eu vou falar com você que já é mais controlado, se você consegue poupar alguma coisa, você já está na frente de muita gente. Então você é uma pessoa que precisa aprender a investir para que os juros compostos eles trabalhem para o crescimento do seu patrimônio ao longo do tempo. E muito se fala na internet aí sobre liberdade financeira, mas nem sempre se fala da importância de se manter um padrão de consumo que seja simples, um padrão de consumo equilibrado e consciente. Esse padrão de consumo ele é essencial e ele é um divisor de água na conquista dos seus objetivos financeiros. Então, você manter um estilo de vida onde a felicidade ela vai estar centrada na simplicidade pode até parecer contraintuitivo, já que a todo momento você recebe sinais de consumo, a todo momento tem alguém querendo te vender alguma coisa. Então, só que mesmo sendo contraintuitivo, você precisa de se autodisciplinar para que os seus hábitos diários te tragam essa simplicidade. Eu entendo perfeitamente que a todo momento tem alguém querendo te convencer que a sua felicidade depende da sofisticação das coisas que você compra. Mas isso não é verdade. Acredita em mim que ser simples é fundamental para a conquista da sua liberdade financeira. Portanto, não crie desculpas se você ganha pouco. E seja simples se você ganha muito pouco. Ou melhor, e seja simples se você já ganha muito. Mas em qualquer caso, elimine as crenças de que você não consegue fazer algo. Foque nos motivos pelos quais você deve alcançar a sua liberdade financeira. E mais importante, foque naquilo que interessa somente a você. Estamos juntos até aqui? Ótimo! Mas agora eu preciso que você fique atento a uma coisa muito importante. Que coisa que é essa? Você precisa ficar atento para você não começar a sua jornada rumo à sua liberdade financeira do jeito errado. Você precisa se atentar para impedir de você começar do jeito errado. Você já está ciente que você precisa conquistar a sua liberdade financeira, mas eu vou te mostrar algo que vou te mostrar algumas coisas que você já vem fazendo, certas atitudes que você já vem tomando, que essas atitudes elas estão te afastando dos seus objetivos financeiros. E o pior disso tudo é que muitas dessas atitudes você nem sabia que elas estavam te prejudicando. Você quer ver só? Você quer ver só como você estava achando que você estava conquistando a sua liberdade financeira e na realidade você simplesmente estava se afastando dela? Quer ver só? Você trabalha para o seu empregador, para o seu patrão, e você trabalha em troca de um salário no final do mês. Ou você tem seu próprio negócio e você enfrenta uma rotina diária de desafios
para que o seu negócio funcione. Então você paga seus funcionários, você paga todas as despesas e no final de tudo você precisa e você espera que algum dinheiro retorne para o seu bolso e você espera que no final do mês o seu patrão vá lá e pague o seu salário. Depois disso tudo, sabe o que você faz? Você vai lá e entrega boa parte do que você ganha para o governo, através, sabe do que? Dos impostos. E minha nossa, como nós brasileiros pagamos impostos nesse país. Mas beleza, de cara você vai lá e já entrega boa parte do que você ganhou para o governo através dos impostos. E você deixa também uma outra boa parte do que sobra no bolso daquelas pessoas que você deve. Sabe quem? Dos bancos, das financeiras, cartão de crédito, você paga empréstimos, você paga financiamentos, para que assim você possa ir lá e comprar muito mais coisas e até mesmo você comprar mais coisas do que você consegue pagar. Então, você se ligou nessa postura? Então, quando você faz isso, você compra, por exemplo, um carro, um celular, uma televisão, você compra roupas novas e você acredita, na verdade, que você está melhorando a sua vida fazendo isso, que você está crescendo, que você está evoluindo como pessoa. Até porque tudo isso te dá uma sensação muito grande de felicidade, não é mesmo? Mas o que acontece no mês seguinte? Me diz aí. O que vai acontecer é que no mês seguinte, no outro e no outro, você continua correndo desesperadamente para trabalhar, para pagar por essas coisas que você comprou e todo o processo ele se repete. E o pior é que ele não termina nunca. Então a sua vida ela passa a se resumir apenas em trabalhar. Você se resume a trabalhar, ganhar, gastar e você repete de novo. Trabalhar, ganhar, gastar e você repete tudo de novo e essa situação ela não termina nunca. O pior disso é que conforme você cresce profissionalmente e você passa a ganhar mais, o que você vai lá e faz? Você começa a gastar ainda mais. O seu padrão de vida ele fica mais caro e você precisa ir lá e trabalhar por mais tempo. Ou você precisa trabalhar numa intensidade ainda maior para fazer frente aos seus gastos, ao seu aumento de gastos. Então o grande problema disso é que você passa a correr, você passa simplesmente a correr e você não sai do lugar. Seria como se você estivesse correndo em círculos. Você sempre está voltando para o mesmo lugar, mas a sua impressão é que você está evoluindo, porque você compra cada vez mais coisas, você tem acesso a novas experiências, mas isso não passa de uma falsa impressão, porque no final das contas, ou melhor, no final do mês, você precisa repetir tudo de novo, e de novo, e de novo. Perceba o seguinte, agindo dessa maneira, você está trocando o seu tempo de vida e você não está verdadeiramente evoluindo. Por quê? Porque você não está saindo do lugar. Ao trocar o tempo da sua vida para comprar certas coisas, para você comprar certos bens materiais que eles se depreciam e eles se desvalorizam, você acaba, na verdade, criando uma dependência financeira. Você passa a vender o seu tempo apenas para sobreviver e não para evoluir e deixar de depender. Ao trocar todo o seu dinheiro e, por sua vez, trocar o seu tempo por bens materiais, você não compra a sua liberdade, muito pelo contrário, você vende a sua liberdade para o seu trabalho. Você está vendendo o seu tempo de vida para o seu trabalho. Eu não estou dizendo aqui que trabalhar é errado. O que eu estou te dizendo é que trabalhar apenas para pagar as contas é uma maneira muito ruim, é uma maneira de você se aprisionar. Você cria uma dependência do seu trabalho para trocar o seu tempo por algo que vai te exigir trabalhar cada vez mais, sendo que o intuito seria você trabalhar cada vez menos, para que você seja cada vez mais livre para escolher o que fazer com o seu tempo de vida. E agora eu te pergunto, quanto tempo você já vendeu na sua vida? Desse tempo que você já vendeu, quanto que você conseguiu guardar para você mesmo no futuro?
para que no futuro você se torne livre financeiramente? Responde aí para mim. Eu te pergunto também, quanto de dinheiro você precisa para poder simplesmente parar de trabalhar? Quanto você precisa por mês para você se tornar livre? Quanto patrimônio que você precisa acumular para que esse patrimônio gere uma renda suficiente para que você tenha a sua liberdade? Eu deixo aqui essas reflexões, mas não se esqueça de que gastar todo o seu dinheiro é a maneira errada de você conquistar a sua liberdade financeira. Na realidade, gastar todo o seu dinheiro, ele te faz caminhar até mesmo na direção oposta da sua liberdade. Fique atento com relação a isso. Fique atento aqui a esses alertas e reflita sobre tudo isso que eu te falei. Tire um tempo e faça essa reflexão. Você vai ver que você vai começar a mudar certas coisas que você faz, você vai mudar com certeza de pensamento. Então agora chegou o momento de eu te explicar como que é a maneira correta para você conquistar a sua liberdade financeira. Eu acredito que existe uma maneira mais adequada para você se libertar. Eu acredito fortemente que a sua liberdade financeira ela vai depender de alguns fatores. E todos esses fatores, eles estão ao seu alcance. E eles estão ao seu controle. E eu te digo até que esses fatores, eles são da sua responsabilidade. Então, qual é a maneira correta? Quais são os fatores que vão te fazer conquistar a sua liberdade financeira? Eu te digo que são 5 fatores. E você vai ter que definir essas 5 coisas, esses 5 fatores. Você vai ter que definir quanto vale o seu tempo. Você vai ter que definir quanto custa o seu padrão de vida. Você vai ter que definir qual que é a sua capacidade de poupar e investir. Você vai ter que definir também, em quarto lugar, qual é o horizonte de tempo que você tem pela frente. E em quinto lugar, você vai ter que definir qual vai ser o seu padrão de vida no futuro. Então, esses 5 fatores, basicamente, eles se referem a quanto tempo você tem pela frente para construir a sua carteira de investimentos voltada para a geração da sua renda passiva no futuro. Todo ser humano ele possui um tempo limitado. Na realidade, todos os seres vivos que habitam esse planeta, eles possuem um tempo limitado. E dentro desse limite, todos nós possuímos as mesmas 24 horas por dia. Não importa a sua origem, nem o seu dinheiro, nem sua religião, nem sua orientação política. Todos nós, sem exceção, nós possuímos as mesmas 24 horas por dia. O que nos diferencia uns dos outros é o que cada um de nós faz com as horas que nós possuímos. Então, ao utilizar o tempo para investir, por exemplo, na sua educação, você vai estar investindo naquilo que certamente vai trazer os melhores resultados. Então, portanto, o primeiro e o mais importante investimento que você pode fazer na sua vida é na sua educação. E esse é o primeiro fator que você deve se atentar na construção do seu projeto de liberdade financeira. É o primeiro fator. Lembra que eu te falei que você teria que definir 5 fatores? O primeiro dos fatores é você definir quanto vale o seu tempo. Por quê? Porque somente através da educação é que você vai ser capaz de gerar o máximo de valor possível para cada hora trabalhada, por cada hora que você trabalhar. Então, aumentar o preço do seu tempo só depende de você. Depende de quão fortes são os seus motivos para conquistar a sua liberdade financeira. É justamente na sua educação que você deve começar a investir. Porque é através do valor do conhecimento que você vai conseguir aumentar o preço do seu trabalho. Você conseguiu perceber aqui, nessa breve frase que eu te falei, você conseguiu perceber a diferença entre o valor do seu conhecimento e o preço do seu trabalho? Pois é, eu quero que você enxergue que o seu conhecimento pode te gerar muitos resultados positivos. E um desses resultados é a sua liberdade financeira.
para você conquistar a sua liberdade financeira, você vai precisar acumular um certo patrimônio para você investir esse patrimônio e esse patrimônio te produzir uma renda. E essa renda passiva, ela precisa ser suficiente para conquistar o seu padrão de vida. Então perceba como uma coisa se conecta com a outra. Para você acumular patrimônio, você vai precisar de um emprego ou de uma atividade que ela possa te gerar uma renda suficiente para você viver de maneira confortável. E esse ponto é muito importante, porque viver confortavelmente não significa viver gastando todo o dinheiro que você tem, ou gastar todo o dinheiro que talvez você ainda não tem. Então, portanto, seu padrão de vida durante o período de construção do seu patrimônio, esse seu padrão de vida precisa ser simples, para que você possa poupar e investir o máximo possível. Então, quanto mais alto for o seu padrão de vida, maior vai ter que ser o valor da sua educação, que por sua vez, o preço do seu trabalho vai ter que ser maior, e se o seu padrão de vida também for maior, mais difícil e mais demorado vai ser o período de acúmulo de capital, que você vai ter que maior vai ter que ser o acúmulo de capital. E você vai ter que trabalhar muito mais para atingir os seus objetivos. Você percebeu como uma coisa se ligou na outra? Beleza. Então agora eu chego no segundo fator que você vai precisar definir para conquistar sua liberdade financeira, que diz respeito a você enxergar quanto custa o seu padrão de vida, bem como você vai ter que escolher qual vai ser esse padrão de vida. Porque quanto mais dinheiro for necessário para você manter o seu padrão de vida, mais você vai depender da venda do seu tempo. E por mais tempo você vai ter que trabalhar durante a sua vida e você vai ser obrigado, às vezes, a ter que trabalhar durante a velhice em algo que você não gosta, simplesmente para alcançar esse padrão de vida. Então, quanto mais alta for a renda que você precisa para manter um padrão de vida mais elevado, maior tende a ser o seu nível de estresse e maior tende a ser as suas responsabilidades no trabalho. Principalmente se você for obrigado a bater metas no setor privado. Então, quanto mais você aumenta os seus hábitos de consumo, ou seja, quanto mais hábitos sofisticados você tem, mais você se torna dependente de certos produtos e serviços que são cada vez mais caros. E do meu ponto de vista, eu acredito que manter um estilo de vida simples pode ser muito mais satisfatório, principalmente quando você consegue se desapegar das coisas. Você se desapega das coisas e você se torna mais apegado aos momentos e aquelas pessoas que você gosta. Então eu penso que você precisa se autodisciplinar, que é para você ficar feliz com o estilo de vida simples e que esse estilo de vida ele esteja abaixo da sua renda. Por quê? Porque assim você se desapega dos bens materiais, porque os bens materiais eles são passageiros e você passa a encontrar valor em algo que é muito mais duradouro. Você passa a encontrar valor muito mais nas pessoas e nos momentos do que nas coisas. Então, agindo assim, você cria um ambiente favorável para que você possa poupar e investir parte da sua renda e até mesmo uma parte cada vez maior da sua renda, para que no futuro você não precise mais vender o seu tempo. Você não precise vender o seu tempo a qualquer preço, para que você também não seja obrigado a aceitar qualquer trabalho e nem seja obrigado a fazer certas coisas que não te geram satisfação pessoal. Tranquilo? Então chegamos agora no terceiro fator que você vai precisar definir e que vai te auxiliar na conquista da sua liberdade financeira, que é na sua capacidade de poupar e investir o seu dinheiro para o seu futuro. Você só vai conseguir se tornar financeiramente livre e, por consequência, se tornar livre em relação ao seu trabalho quando o seu dinheiro te gerar uma renda passiva, ou seja, te gerar uma renda sem que você precise trabalhar por ela. Essa renda gerada pelo seu dinheiro, ela te torna livre
para escolher o trabalho que você vai desempenhar. Ou escolher se você até mesmo vai desempenhar algum trabalho, se assim você escolher. Então, esse é o terceiro fator, isso é, de poupar e investir o seu dinheiro, é o fator que ele vai te proporcionar comprar o seu bilhete de liberdade. Por quê? Porque ao acumular um patrimônio suficiente para gerar uma renda passiva, que te gere juros, aluguéis, dividendos, juros sobre capital próprio, etc., você vai mudar a sua relação com o dinheiro. Por quê? Porque você vai deixar de trabalhar pelo dinheiro e vai colocar agora o dinheiro para trabalhar para você. Você vai fazer com que esse dinheiro ele seja investido e passe a se multiplicar sozinho. E que essa renda proveniente das suas aplicações ela seja suficiente para que você tenha qualidade de vida, sem ter que trabalhar para sempre. Porém, não basta apenas sair investindo sem rumo, já que se você sair investindo sem rumo, você pode até mesmo ficar mais longe da sua liberdade financeira. Você certamente vai ter que investir em você mesmo e você vai ter que aprender a investir o seu dinheiro, que é o primeiro fator. Que lembra-se qual que é o primeiro fator? Você tem que investir na sua educação. E que por sua vez, você vai ter que adequar o seu padrão de vida. Mais um fator aí, para que o seu padrão de vida ele não seja tão elevado ao ponto de sacrificar toda a sua renda e você não conseguir investir parte do seu dinheiro. Então, um padrão de vida simples, ele exige menos recursos para ser bancado. Você banca um padrão de vida mais simples com menos recursos. E isso te possibilita investir quantias cada vez maiores ao longo do tempo. Então, portanto, ao se educar para ganhar mais, juntamente com um padrão de vida mais simples e em conjunto com o aprendizado na área de investimentos, você naturalmente consegue poupar mais e consegue investir cada vez melhor. Você percebeu como os fatores eles começam a se entrelaçar, como um fator depende do outro? Então, pois bem, nós chegamos agora então ao quarto fator que você precisa definir, que é o horizonte de tempo que você tem pela frente. E com relação ao seu horizonte de tempo, eu te digo que quanto maior ele for, melhor vai ser. Quanto mais tempo você investir, maiores vão ser as suas rentabilidades. Por quê? Porque no futuro, os juros compostos eles vão trabalhar muito mais ao seu favor. Você pode até ter uma taxa de juros até menor nos seus investimentos, mas se o seu horizonte de tempo for maior, com toda certeza, o seu patrimônio acumulado, ele vai ser maior. Então, portanto, vai ser necessário você definir qual é o horizonte de tempo que você possui para trabalhar na conquista da sua liberdade financeira. Quanto maior o seu horizonte de tempo, melhor vai ser para você. Esse quarto fator ele não é tão complicado como você já percebeu. Então agora nós chegamos aqui ao último fator que você vai ter que definir, que diz respeito a qual vai ser o seu padrão de vida no futuro. Você já sabe que eu te recomendei a criação de um padrão de vida que seja simples. Mas claro que conforme o seu patrimônio for aumentando, nada impede que você venha a elevar o seu padrão quando você conquistar a sua liberdade financeira. Eu te falei que todos os sacrifícios eles sempre vão ter prazos para acabar. E o seu padrão de vida no futuro, conforme você for evoluindo, ele também pode ir aumentando. Então, desse modo, sempre é importante que você defina qual que vai ser o seu padrão de vida lá no futuro. Tenha em mente que algumas despesas elas sempre vão aumentar ao longo da sua vida. E não existe muita coisa que você possa fazer para evitar. Vou te dar um exemplo. É o caso dos custos envolvendo o plano de saúde. Na velhice, os planos de saúde eles tendem a ficar mais caros. E isso é natural. Talvez você não tenha muita coisa para fazer para evitar que o seu plano de saúde fique mais caro na velhice. Então, portanto, você tem que enxergar
quais vão ser os possíveis gastos e qual vai ser a renda necessária para que você viva confortavelmente no futuro. Então, unindo esses 5 fatores, você reduz a curva da conquista da sua liberdade financeira. Porque em um espaço de tempo menor, você pode acumular um patrimônio suficiente para gerar uma renda passiva que possa cobrir as suas despesas e você conquistar a sua liberdade financeira com muito mais rapidez. Então vamos recapitular aqui rapidamente a maneira correta na qual você conquista a sua liberdade financeira. Eu vou te fazer um resumo dessa maneira correta e de você conquistar a sua liberdade financeira e eu vou te fazer um resumo dos 5 fatores essenciais. Você precisa de uma boa renda que venha do seu emprego ou da sua atividade empreendedora. E para você ganhar mais, você precisa investir em você mesmo. Você precisa investir na sua educação. E fica aqui a minha dica para você aprender a falar inglês. O link tá aqui na descrição. Não menospreza essa dica não. Se liga nessa dica porque ela é realmente muito importante. 2. Você precisa ter um padrão de vida que custe menos do que a renda que você pode pagar. Você precisa de um padrão de vida menor do que aquilo que você ganha. Sempre valorize o estilo de vida simples. Valorize menos as coisas e mais as pessoas e os momentos. 3. Valorize a sua capacidade de poupar e investir o seu dinheiro. E para obter a maior rentabilidade possível, você precisa investir em você mesmo. É aqui que você vai fazer o seu dinheiro se multiplicar sozinho, para que você tenha qualidade de vida sem ter que necessariamente precisar trabalhar a sua vida inteira. 4. Defina qual vai ser o horizonte de tempo que você tem pela frente, pois é nesse horizonte que você vai ter que trabalhar para acumular o patrimônio que vai te bancar lá no futuro. 5. O 5º fator, ele diz respeito a qual vai ser o padrão de vida que você precisa ter no futuro. E esse padrão futuro, ele precisa ser projetado para que você saiba qual vai ser o patrimônio que você deve acumular ao longo dos anos. Porque é esse patrimônio que vai te gerar a sua renda lá no futuro. Esses foram, então, os 5 fatores que eles vão te auxiliar na conquista da sua liberdade financeira. Eles vão te auxiliar a conquistar da maneira correta a sua liberdade financeira. Perceba que todos esses 5 fatores, eles se interligam e que um fator depende do outro. Portanto, você necessariamente vai precisar trabalhar esses 5 fatores. Não ignore eles, não pule nenhum desses fatores. Defina cada um desses fatores nessa ordem que eu fui te colocando aqui. Mas, beleza, agora você deve estar pensando o seguinte, que faltou a parte prática, não é? Você deve estar pensando assim, mas Rafa, como que eu faço exatamente para começar a construir o patrimônio que vai me levar à minha liberdade financeira? Pois é, vamos então aqui para uma dica prática para que você já comece a conquistar a sua liberdade financeira o quanto antes. Mas como você já percebeu, não existe uma fórmula mágica, né? O que existe, claro, é um processo. O que existe é uma maratona que você vai ter que percorrer ao longo de um período da sua vida. E como você já sabe, esse período, esse processo, essa maratona, ela envolve os 5 fatores que eu te expliquei. Por quê? Porque eles são fatores simples, porém, eles precisam ser aplicados, ou seja, eles são simples, mas eles não são fáceis. Eles, claramente, eles envolvem alguns comportamentos que a maioria das pessoas não tem. Além de aprender a poupar e investir, você vai ter que possuir uma motivação muito forte. Você vai precisar ter disciplina, você vai precisar ter determinação e também vai precisar ter foco no seu longo prazo. Portanto,
lembre-se sempre dos seus motivos e siga o plano ao longo dos anos. Vamos imaginar aqui que você tenha um padrão de vida simples e que lá no futuro você acredita que o seu padrão de vida ele pode até aumentar, mas ele vai continuar a ser simples. Então, portanto, você entende que você precisa de uma renda de R$ 2.000 mensais. Como então saber quanto de patrimônio você precisa acumular para chegar nesses R$ 2.000 por mês? O primeiro ponto é você se atentar para a taxa de rentabilidade que os seus investimentos precisam ter. Vamos imaginar que nesse início você ainda não estudou muito, você não desenvolveu muito bem a sua habilidade de investir e você consiga uma rentabilidade até baixa. Você consiga uma rentabilidade de 0,5% ao mês. Eu também vou considerar que hoje você tem zero de patrimônio, você não tem nenhum centavo investido. Então eu estou facilitando tudo para você. Você está começando do absolutamente zero, você precisa de uma renda baixa, seu padrão de vida é baixo. Então, para descobrir quanto você precisa acumular para gerar essa renda, basta você fazer o seguinte cálculo. Você pega os R$ 2.000 e divide por 0,005, que representa o 0,5%. O resultado vai ser de R$ 400.000. Essa é a quantia que você precisa acumular para conseguir os R$ 2.000 de renda com 0,5% de rentabilidade. E você vai se perguntar quanto tempo você precisa para acumular esses 400 mil. E isso vai depender de quanto você é capaz de poupar por mês. Por quanto tempo, qual a rentabilidade e qual a rentabilidade que você consegue nos seus investimentos. Eu vou te dar outro exemplo. Investindo R$ 500 por mês durante 20 anos, com rentabilidade de 0,4 ao mês, ou seja, eu até diminuí a rentabilidade agora, é possível você acumular um patrimônio de mais ou menos R$ 200.000. Então observe que na realidade você vai poupar R$ 120.000, ou seja, R$ 500 multiplicado pelos R$ 240.000, que é fruto do seu trabalho. Ou seja, você vai investir 120 mil e ao longo dos anos você vai ter acumulado R$ 200.000. O restante é resultado do efeito dos juros compostos, de juros sobre juros ao final dos 20 anos. E ao final desses 20 anos, se você resolvesse parar de investir e começasse a sacar o dinheiro e optasse por fazer isso pelos próximos 30 anos, você poderia viver, sabe o quê? Com uma renda de mais de R$ 2.000 por mês. Observe que os R$ 500 poupados ao longo de 20 anos vão se transformar em uma renda de mais de R$ 2.000 de renda passiva ao longo de 30 anos pela frente. Bacana, não é? Eu vou te dar uma dica prática, mais uma dica prática agora, mas dessa vez voltado para a proteção dos seus investimentos contra a inflação. Para se proteger dos efeitos negativos da inflação, você pode criar algumas regras, como aumentar o valor daquilo que você investe todos os meses, corrigindo esse valor pela inflação. Então, se você pode poupar R$ 100 no mês, e no mês passado a inflação foi de 0,5%, e uma inflação de 0,5% ao mês é bem alta, basta você investir no mês seguinte R$ 100,50, que é 0,5% de R$ 100, ou seja, é 100 multiplicado por 0,005, que dá os R$ 100,50. Então, no caso, essa rentabilidade dos seus investimentos, você pode obter essa rentabilidade acima da inflação e proteger os seus investimentos contra esse efeito corrosivo. Mas para isso, você precisa lá do primeiro fator, que é aprender. O que é investir? Aprender que é investir em você mesmo. Você percebeu que é plenamente possível você conquistar a sua liberdade financeira? Você percebeu que é algo que depende muito mais de você do que de qualquer outra pessoa? Você percebeu que envolve muito mais os seus motivos e a sua disciplina do que qualquer outra coisa? Então entenda uma coisa, entenda algo. É possível você ser plenamente livre do seu trabalho. É possível você fazer o dinheiro trabalhar para você. É possível ter liberdade para você escolher os rumos da sua vida. Basta você querer, basta você se esforçar para isso. Só depende de você. Então,
cheguei aqui a mais um final desse vídeo. Por hoje é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você e eu peço para você deixar um comentário aqui embaixo dizendo o que você achou desse vídeo. Obrigado mais uma vez. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas ele ficou muito bacana e eu te agradeço mais uma vez. Obrigado, um abraço, tchau!